Do livro Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 102. O Cristão e o Mundo. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 102 de 180. O Cristão e o Mundo. Primeiro a erva, depois a espiga, e, por último, o grão cheio na espiga. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores, na aspiração de subir, dentro da velha ignorância que lhe é característica. A multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com a lição linda que se chama, intitulada por Emmanuel, O Cristão e o Mundo. Nesta lição,
ele vai utilizar uma passagem evangélica que foi dita por Jesus e anotada por Marcos. Eu entendi desta lição uma observação muito importante que Emmanuel nos dá para que nós possamos não ter equívocos quanto à nossa posição na sociedade. Para que a gente não acredite que nós estamos já como anjos, mas também que nós não aceitemos as pessoas nos cobrar aquilo que nós não podemos, porque nós estamos ainda engatinhando. Mas vamos ver Emmanuel como ele nos explica tão bem esta passagem evangélica e ele nos dá ali uma ideia de como devemos proceder para nós não cairmos nesta tentação de querer dar resposta para o mundo. Então ele começa dizendo que primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Jesus, falando na evolução moral e espiritual das pessoas, ele faz um paralelo com o milho, porque ele fala que primeiro a erva, isto é, o caule ali que cresce, e depois a espiga, que a espiga logo aparece ali, pé de milho. E depois, finalmente, o grão cheio na espiga. Ele fica cheio ali de grãos. Ele coloca, então, Jesus, 3 etapas. Veja bem, 3 etapas na natureza em uma planta. Agora vejamos quantas etapas nós teremos. Inúmeras. A colocação de Jesus foi extraordinária e de Emmanuel agora vai ser muito boa também. Emmanuel diz: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Então ele está dizendo, está fazendo uma afirmativa aí, ninguém. Então nem nós podemos acreditar que nós já estamos evoluídos e ninguém que nos vai dizer o que nós somos. Porque muitas vezes, quando nós já damos assim exemplos de que somos cristãos e que estamos nos esforçando para fazer tudo dentro do Evangelho de Jesus, as pessoas começam a achar que nós somos santos. As pessoas começam a achar que nós somos já evoluídos. E não tem nada disso. E quando você receber um elogio, você agradece, fala, olha, agradeço muito pelo elogio, mas eu sei que ainda eu tenho muito que aprender. Isso chama-se humildade. É preciso que nós, naquele momento, não nos deixemos cair na questão de achar que nós somos, porque nós não somos ainda. É cair na vaidade, que muitas pessoas têm essa questão e aí ele cai literalmente. Mas essa afirmativa de Emmanuel, ela é bem clara, bem clara. Nem nós e nem os outros achem que nós já somos pessoas evoluídas, espiritualmente falando. E Emmanuel diz que o mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Emmanuel está dizendo que Jesus, muito sabiamente, e é claro, ele colocou o símbolo da natureza, que é uma planta que passa por diversos estágios e que essa comparação serve para nós também, que nós passamos por diversas passagens, estágios. Diz ele ainda que a erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Veja que
Ele colocou a espiga como se fosse o meio da jornada, põe a erva lá atrás e põe os grãos maduros lá na frente. Se nós quisermos fazer um paralelo nessa comparação, nós podemos dizer o seguinte, que nós éramos criaturas ignorantes demais da conta, mas muito ignorante, que era a erva, podemos assim dizer. E hoje nós estamos na espiga. Nós estamos na espiga aqui do pé de milho. Mas nós estamos muito distanciados dos grãos maduros. Muito distanciados. Veja bem, esta comparação é de suma importância para que nós possamos assimilar e agir desta forma que ele está nos alertando. Nesta outra parte, ele diz assim, nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Olha o que ele disse. O próprio mundo. O que ele está querendo dizer, o próprio mundo? São as dificuldades que nós temos que ultrapassar. São essas palavras que vêm das pessoas para nós, nos elogiando por algum motivo, nos tendo como pessoa evoluída, porque isto nós temos que encarar como uma coisa natural que ele está vendo, porque você está se esforçando e vê como uma coisa natural. É desta forma que ele coloca que o maior adversário é o próprio mundo. São as adversidades e são também essas colocações que as pessoas passam a nos enxergar. Ele diz ainda exatamente isso. Veja bem, quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Quando nós estávamos lá na ignorância, fazendo tudo quanto é coisas equivocadas, nós não tínhamos ainda despertado a razão para o Evangelho de Jesus. A gente estava longe de pegar o Evangelho para ler, para estudar. Ninguém falava de nós. Ninguém falava, o fulano é assim, é assado. Por quê? Porque nós estávamos lá sem aparecer para ninguém. Nós estávamos lá na ignorância. Ninguém se interessava por nós. É isso que ele fala. Quando nós estávamos nas vulgaridades, e nessa existência mesmo. Ninguém examinava nossos passos. Ninguém sabia nada da nossa vida, enfim. E é isso que ele continua dizendo. Suas atitudes interessam a quem quer que seja. Ele está afirmando que nossas atitudes não interessam a quem quer que seja. O que significa nessa questão? A questão é o seguinte, você age como deve agir, dentro do Evangelho de Jesus. Mas não deixa isso passar a interessar a outra pessoa no sentido dela dar alguma informação a seu respeito. Fazer ali o que ele acha que você é. É por isso que Emmanuel foi enfático. Veja bem, suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Se a pessoa quer te ver como exemplo, ótimo. Ela pode te ver como exemplo. Nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus pensamentos, ela pode realmente ver ali com você como uma pessoa que, não que deva seguir, mas se espelhar, porque nós temos que seguir Jesus. E ele diz ainda, todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Antes, como nós estávamos lá nas vulgaridades, nas inutilidades dessa existência, ninguém olhava para nós. Ninguém falava nada a nosso respeito.
Quando nós somos tocados pelo Evangelho de Jesus, nós vemos que aquela frase de Jesus é realmente extraordinária, que nós temos que seguir os seus passos, que nós temos que caminhar, ninguém vai ao Pai senão a mim. Ele quer dizer sobre o seu Evangelho. Então, para que nós possamos ir ao Pai, é necessário que nós possamos seguir o Evangelho de Jesus. Então, quando nós fomos tocados com essa erva tenra da fé, ou seja, nós fomos tocados ali no coração, lá no fundo, nos incitando a retificar, aí a nossa vida passa a constituir curiosidade para a multidão. Ou seja, todos vão querer dizer alguma coisa a nosso respeito. Ele pode dizer que nós já somos evoluídos, ele pode dizer que nós estamos ali blefando, fazendo de conta que a gente faz aquilo que a gente está fazendo agora, está fazendo porque está perante o povo. Ou então pode falar que nós somos alienados. Muitos dizem alienados. Esse aí, ele só fala na religiosidade dele, e ele realmente é alienado. Nesta outra parte, Emmanuel diz milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância ou na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Ele está reafirmando o que ele disse anteriormente. Ele está dizendo milhares de olhos. Então, milhares de olhos não nos viram lá atrás, quando a gente era muito ignorante, desviado na ignorância e na indiferença. Agora que a gente tem um pouquinho de visão, saindo da ignorância, eles querem seguir nossos gestos mínimos com acentuada vigilância. Por que ele diz mínimos com acentuada vigilância? É como eu me referi anteriormente. Vão ter pessoas de todos os tipos e diversas pessoas que vão fazer diversos pensamentos a nosso respeito. Somente nós sabemos quem somos. Isso é muito importante. E ele continua dizendo que o pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. A colocação de Emmanuel é interessante, porque é assim que as pessoas muitas vezes nos veem. Ele fala o pobre e aspirante, ou seja, nós. Nós estamos almejando o quê? O título de discípulo de Jesus. Nós estamos almejando isto. E sabemos claramente que não é agora, não é nessa encarnação. Vamos ter inúmeras para chegar num ponto razoável, podemos assim dizer. Ele está dizendo que nós não passamos de uma folhagem promissora. Nós estamos ainda pensando no futuro. Uma folhagem, por assim dizer. É como a história do pé de milho. Mas nós somos uma folhagem, mas eles já estão reclamando de nós espiga das obras celestes. Veja bem, eles vão vigiar nossos atos e qualquer coisinha que você fugir, eles vão banalizar aquilo. Eles vão rir de nós e outras coisas mais. Vai falar que nós estamos enganando, porque nós fizemos alguma coisa que fugiu ali da nossa situação, porque nós estamos nos esforçando. Mas os deslizes que nós vamos ter ainda na nossa vida, ainda vão ocorrer, claro. Nós não somos perfeitos. Nós estamos nos esforçando. Por isso que ele diz, conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais. Ele está fazendo uma referência
aos anjos e colocando essa penugem nas asas. Nós estamos longe, longe, veja bem. E isso é muito importante que fique claro para nós, para que nós não caiamos na vaidade, como eu disse anteriormente. Mas eles já estão nos exigindo supremos voos nas misérias humanas. Ou seja, eles querem que nós estejamos com atitudes e com palavras lá na frente, como se fôssemos evoluídos. Isto é, fazendo um paralelo, quando estávamos na ignorância, ninguém nos via. E agora que nós estamos começando a caminhar, eles estão exigindo de nós uma perfeição. É preciso que nós tomemos cuidado com isso. E aqui Emmanuel nos dá uma advertência muito importante, muito importante. Ele diz que muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. O que ele significa isso? Bom, nós vamos deparar com diversas pessoas. E essas pessoas estão nos vigiando. Quando nós tivermos um pequeno deslize, essas pessoas vão falar de nós. Por quê? Porque antigamente não nos via, mas agora, como nós estamos começando a engatinhar na nossa evolução, eles querem exigir de nós a perfeição. A perfeição. E aí ele vai brincar conosco, ele vai ser sarcástico conosco, essas pessoas. Por quê? Porque nós estamos começando, mas eles querem que nós sejamos perfeitos. Veja bem, se nós cairmos nesta armadilha de achar que nós temos que ser perfeitos mesmo, porque nós já temos um determinado conteúdo, nós vamos cair nessa questão que Emmanuel diz. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Ou seja, nós desistimos do Evangelho de Jesus, porque nós vamos sentir vergonha. E aí a gente abandona o nosso estudo. Aí nós caímos na depressão, nós caímos na baixa autoestima, a gente vai achar que nós realmente não merecemos o Evangelho de Jesus, que nós não somos nada, e não é bem isso. O que nós temos que entender que nós estamos engateando, mas nós não podemos pensar que nós somos um 0 à esquerda e nem pensar que nós somos um 100 lá na frente. Nós não podemos pensar isso. Nós temos que pensar que cada um de nós tem uma idade espiritual. Cada um de nós. Nós não podemos nos comparar nem com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso filho, de jeito nenhum. Por quê? Porque a idade espiritual é que pode contar. E nós não sabemos quantas encarnações tivemos, quantas oportunidades tivemos para estar aqui na Terra. Porque essas oportunidades de encarnação é que faz com que nós possamos evoluir. Sem encarnar fica muito difícil, por isso que precisamos vir à Terra. Claro que no plano espiritual também evoluímos, mas aqui é o cadinho que vai ferver. Ele, nessa outra parte, diz: esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância, que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando, ou seja, esquecendo,
que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Essa colocação aqui, muito importante, ele vem falando com outras palavras aquilo que foi dito. Ele diz que esquece-se o mundo que essas almas ansiosas, nós, ainda nos achamos nas primeiras esperanças. Eles não sabem disso, não sabem, ou não querem saber. Nós estamos ainda em disputas com nós mesmos, com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos, que nós queremos transformá-los em virtudes. É o que ele coloca. Nós estamos querendo rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Ele faz um paralelo da borboleta, que ela está lá no casulo e ela precisa arrebentar sozinha aquilo ali. Se alguém for lá tirar ela do casulo, ela sai titubeando e não vira borboleta. Assim somos nós. Nós é que temos que evoluir, nós que temos que sair deste casulo cheio de paixões inferiores, porque nós estamos aspirando subir. E ele ainda fala que dentro da velha ignorância, que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou seja, que gosta de estar, ou então, se o companheiro pretende levar, vai lhe exigir de pronto. São os extremos, ele que ele quer dizer. E vai exigir credenciais positivos do céu, esquecendo que ninguém pode trair o tempo. Desta feita, as pessoas ignorantes, quando nos veem, elas querem nos ver como ignorantes lá no passado ou já evoluídos 100%. E diz ainda que resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Veja bem, esta frase é para nós guardarmos, para nós pensarmos sobre isso. E resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes. Resta a nós somente uma coisa: não é agradar ninguém, nem de cá, nem de lá. Nós temos que cultivar nossos propósitos e esquecer opiniões alheias. Esquecer completamente. É isso que ele falou lá atrás, lembra? Ele falou exatamente isso. Para a gente pensar em nós, porque ninguém conhece o nosso íntimo do que nós mesmos. Um grande abraço, foi um prazer estar com você, espero que a lição seja boa, importante, assim como foi para mim. Fique com Deus.